Graça e paz, boa noite. Tiveram uma semana abençoada. Essa semana vai ser melhor ainda, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo, por favor. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Quando fala em Apocalipse, tem irmão que se treme todinho, né? Apocalipse significa revelação, né? É revelação de Deus para nossas vidas. E boa parte é o próprio Jesus quem fala. Então não tem nada de assombroso. A gente tem que ter medo, sabe de quê, irmãos? De pecar. E a gente tem que correr, né? Se preciso for até correr, né? Como José fez, como Paulo manda. Mas de ler a Bíblia, não. Onde você lê, você vai ser edificado. Apocalipse 22, do 12 ao 15. 22, do 12 ao 15. Diz assim, eu vou ler na versão NBV, que eu acho que ela tem uma linguagem bem clara. Diz assim: escutem, eu venho em breve. É o próprio Jesus quem está falando aqui. Escutem, eu venho em breve. A minha recompensa está comigo para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes todos os que lavam as suas vestes, para terem o direito de comer do fruto da árvore da vida e de entrar pelos portões da cidade. Do lado de fora da cidade estão aqueles que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os que praticam a imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que praticam a mentira. Amém, amados? Tema da nossa reflexão nessa noite é: o que tens em tuas mãos? Você pode repetir essa frase comigo? Diga assim: o que tens em tuas mãos? Olhe para as suas mãos agora aí, ó. Na minha mão tem uma letra M, não sei se é da Márcia. Tem uma letra M aqui. Agora diga assim: o que eu tenho? Diga com autoridade, diga: o que eu tenho em minhas mãos? O que tens em tuas mãos? Essa é a nossa reflexão nesta noite. Esse texto aqui é o próprio Senhor Jesus falando, né? E ele está falando de algo tremendo. Ele está falando que em breve ele vem. Em breve ele vem, né? E, irmãos, eu vejo através da Bíblia que Deus, ele almeja ver cada um dos seus filhos. Quantos são filhos de Deus aqui? Diga glória a Deus. Deus almeja ver cada um dos seus filhos dando muitos frutos na obra dele. Eu creio que a ótica de Deus, e a Bíblia nos mostra isso, que a ótica dele é isso: ele olha para nós e na ótica dele nós vamos dar frutos. Ele vê esse potencial em cada um de nós, né? O potencial de frutificar. Até porque a Bíblia diz que ele nos chamou para sermos o que, irmãos? Árvores frutíferas. Deus nos chamou para sermos árvores frutíferas. E que esse fruto permaneça. Amém, amados? E através desses frutos, o nome do Senhor seja glorificado. Isso está dentro do propósito de Deus. Né? E além de tudo, nós usufruirmos de tudo que Deus tem para a nossa vida. Se nós frutificarmos em Deus,
Deus se alegra da nossa vida e Deus nos abençoa em todas as áreas das nossas vidas, amém? Deus é bom, amém, queridos? Irmãos, Deus, ele batalha pelo homem desde o princípio. Desde que Deus criou todas as coisas. Irmãos, Deus batalha pelo homem. Deus, ele sempre quis trazer o homem para junto dele. Sempre quis. Deus criou todas as coisas. Deus, a vontade dele é que o homem goze da comunhão dele, da comunhão, da presença dele. Deus sempre quis o homem muito próximo. É tanto que a gente olha lá na criação, quando Deus cria o homem, e Deus, todos os dias, Deus descia para ter comunhão com o homem. Todos os dias Deus descia e fazia um passeio com o homem. Todos os dias Deus compartilhava com o homem o seu propósito, a sua vontade. Todos os dias, irmãos, Deus fazia isso. Está lá em Gênesis, está isso. Mas em contrapartida, nós vemos que o homem não deu valor ao plano de Deus. O homem não deu valor ao plano de Deus. E o homem, ele sempre houve no homem a inclinação de praticar as obras da carne. Sempre houve uma inclinação no homem de não obedecer a Deus e praticar as obras da carne através da desobediência. Deus, ele sempre procurou orientar o homem desde a criação em tudo, para que o homem seja bem-sucedido, para que o homem possa se dar bem na vida, para que o homem possa usufruir do melhor dessa terra. Deus criou tudo para o homem, colocou na mão do homem. Mas o homem, naturalmente, ele tem uma inclinação para desobedecer. Deus disse para o homem lá para não comer da árvore, do fruto, do conhecimento do bem e do mal. E o homem comeu. E uma das promessas que Jesus faz aqui no texto que eu li é que o homem, quando chegar na glória com ele, vai comer do fruto da árvore da vida. Porque também lá no Jardim do Éden tinha o fruto da árvore, a árvore da vida, tinha um fruto, né? E Deus, quando expulsou Adão e Eva de lá, foi para que eles não comessem também do fruto da árvore da vida. Porque esse fruto da árvore da vida daria vida eterna. Se eles comessem do fruto da árvore da vida em pecado e desobediência, eles iam viver a eternidade na desobediência. Até nisso o Senhor foi bom. Amém, amados? Então eles iam passar a vida toda, o resto, a eternidade de desobediência. Então Deus proibiu, né? E não deixou que eles tivessem mais acesso ao paraíso e ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que eles tivessem a possibilidade de serem resgatados novamente à presença de Deus. Esse foi o propósito. Amém, amados? Agora, interessante que a gente observa também é que Deus usa o homem para fazer a sua obra. Interessante, né, irmãos? Deus usa o homem para fazer a sua obra. O projeto de Deus para a vida do homem não é somente a comunhão dele com Deus, mas que ele realizasse a obra de Deus aqui na terra. Se nós observarmos na criação, quando Deus cria todas as coisas, nós vemos isso de uma forma muito clara. Deus cria todas as coisas. Deus diz, haja e ouve. Deus cria os céus, a terra. Deus cria os luminares. Deus cria as árvores. Deus cria tudo com a sua palavra. E o homem, por ser algo tão especial, ele cria com as suas próprias mãos.
Ele cria com suas próprias mãos. Mas depois que Deus criou o homem, preste atenção que eu vou lhe dizer. Desde que Deus criou o homem, toda a obra que Deus realizou na terra foi com a cooperação desse homem. Mesmo ele se afastando, mesmo ele desobedecendo, Deus busca, Deus ensina, Deus se manifesta, Deus fala, Deus orienta. E quando Deus vai realizar algo na terra, está sempre em cooperação com o homem. Tudo, irmãos, leia de Gênesis a Apocalipse. Você não vai ver uma atitude isolada de Deus em relação à sua obra, em relação à terra. Tudo ele faz em cooperação com o homem. Né? Logo depois de Adão veio quem? Noé, né? Noé, no tempo de Noé, aí o homem veio uma corrupção total na terra, o homem se corrompeu completamente, mas Noé, ouvindo acerca dos ensinamentos de Deus, Noé temia ao Senhor. E quando Deus resolve acabar com a vida dos seres humanos por causa do pecado, por causa de tudo errado que eles estavam fazendo, quando Deus resolve isso, Deus vê que Noé temia ele. E quando Deus faz isso, Deus não muda, Deus faz isso realmente, através do dilúvio, mas quem Deus usa para construir uma arca? Noé. E a porta para a entrada da arca não estava aberta só para os animais, que o próprio Deus colocou dentro da arca. Mas a porta estava aberta para todos que quisessem ouvir a palavra de arrependimento através de Noé. Noé pregou durante 120 anos, irmãos. Mas ninguém se converteu. Então, tudo que Deus faz na terra é em cooperação com o homem. A pregação do Evangelho, os anjos queriam. Os anjos se prontificaram. Os anjos almejaram pregar a palavra. Mas Deus não deixou. Deus deu essa missão para o homem. Tudo que Deus faz na terra é em cooperação com o homem. Tem um texto que eu não me falha a memória onde exatamente ele está, mas está lá no livro de Amós, onde Deus diz assim: eu não farei nada na terra. Nada. Eu não farei nada na terra sem antes comunicar aos meus servos profetas. E tudo que Deus faz, antes a igreja já sabe. Há quanto tempo Deus está falando? Jesus, há quanto tempo está falando que virá? A promessa da vinda de Jesus, há quanto tempo tem? Mas aí fora, nem todos sabem disso. Mas a igreja sabe que ele virá, porque ele se revela à igreja. Amém, amados? A igreja sabe, porque Deus não vai fazer nada na terra sem antes comunicar à sua igreja. Deus não faz nada, irmão, sem antes chamar o homem. Deus não faz nada na terra se não for em cooperação com o homem, porque o homem, ele é a principal criação de Deus. Deus criou o homem para governar a terra. Deus criou o homem para administrar a sua criação. Deus criou o homem para exercer autoridade, domínio e governo sobre todas as áreas. Deus deu autoridade para o homem dominar sobre quase tudo. A única área que o homem não pode governar é a vida de outro homem. Amém, queridos? Pode ver, Deus deu autoridade e domínio sobre tudo lá no jardim. Agora sobre outro homem, não. E hoje, quando o homem quer exercer isso sobre outros homens, ele consegue até exercer por um certo tempo. Porque o homem não foi feito para ser escravo. O homem foi chamado para exercer governo. Amém, amados? O homem foi chamado para exercer governo. Toda obra tem início e tem fim. Amém? Toda obra. Né? Eu tenho plena convicção, mas plena convicção mesmo, de que a obra
de Deus, pelo menos na contagem espiritual, está vivendo os últimos segundos nessa terra. Está vivendo os últimos segundos. Né? Por quê? Porque João escreveu, irmãos, lá em João 2:1. Acho que é 1 João 2:1. João escreveu assim: filhinhos, esta é já a última hora. Ora, irmãos, se há 2000 anos atrás já era a última hora, quanto tempo é agora, depois de mais de 2000 anos? Na contagem espiritual, faltam segundos para a vinda de Jesus. Faltam segundos. E nós, como igreja do Senhor, como homens e mulheres de Deus, nós temos uma missão tremenda. Nós temos um privilégio muito grande, que é de quê, irmãos? De levar a palavra do Senhor, de trazer a palavra do Senhor ao mundo que jaz no maligno. Irmãos, Jesus está dizendo aqui, olha, eu quero ler esse texto novamente, aqui Apocalipse 22:12, ele diz assim, olha, escutem, ouçam, prestem atenção, né? É uma chamada de atenção assim, muito forte, escutem, eu venho em breve, eis que cedo venho, logo venho, eu venho em breve, a minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. Existem obras que nós devemos estar praticando. Estamos praticando, né? Estamos vivendo aqui, nós estamos em atividade, nós estamos agindo, né? Nós temos 24 horas por dia, nós temos 7 dias na semana, nós temos o nosso dia a dia. E tudo está sendo computado, irmãos. Tudo está sendo computado. Jesus está dizendo, olha, eu venho com galardões, eu venho com recompensa. E eu vou entregar essa recompensa a cada um, segundo as obras que estão fazendo. Segundo as obras que estão realizando. Sabe a pergunta nessa noite, irmãos? É essa. O que tens em tuas mãos? Quais são as obras que nós estamos praticando? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos realizando na obra de Deus? No dia que nós temos, na semana que nós temos, nos envolvimentos que nós estamos, nos relacionamentos que nós temos. Nos relacionamentos que nós temos, os amigos, as pessoas que nós conhecemos. E, pelo menos a minha geração, de vez em quando eu ouço notícia, morreu fulano. Meu Deus, estudou comigo. E a pergunta que vem logo é essa, será que era cristão? Será que servia a Deus? Será que alguém pregou o evangelho para ele? E nós temos essa obrigação, irmãos, de pregar, de ensinar as coisas de Deus às pessoas que estão lá fora. As pessoas que estão no mundo não conhecem a Deus, não sabem nada de Deus, mas Deus nos entregou a sua palavra. Deus nos entregou a sua graça, deu sua graça na nossa vida. Deus nos deu o seu Espírito Santo. Deus nos deu os dons e talentos para nós desenvolvermos nesta terra. Sabe, irmãos, eu quero pensar com você por um instantinho aqui. Eu quero imaginar uma hipótese. Uma hipótese. Sabe, se hoje fosse um grande dia,
o grande dia de um julgamento de Deus, onde Deus chamasse todos. Olha, eu sei que não vai ser, mas Jesus falou que ele vai separar. Eu sei que não vai ser de uma vez assim, mas Jesus vai separar as ovelhas dos bodes, né? As ovelhas dos bodes. Nesse momento, a raça humana está dividida entre duas classes, ovelhas e bodes. Não tem meio termo, ou é ovelha ou é bode, né? Bode simboliza as pessoas que não conhecem a Deus, que não serviram a Deus, que não andaram com Deus, que não temem a Deus, que não tem nada a ver com Deus. E as ovelhas simbolizam as pessoas que um dia aceitaram Jesus, que se converteram, que temem ao Senhor, que andam na presença de Deus, que estão esperando a vinda do Senhor. Alguém aqui esperando a vinda do Senhor? Diga glória a Deus. Aleluias. E o Senhor vai liberar uma frase para cada um desses grupos. Para as ovelhas, vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino. Mas para o outro vai ser uma frase muito feia, irmão. Vai ser assim: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Aí Jesus usa várias parábolas, sejam lançados, né, no fogo do inferno e outras coisas assim. Jesus usa várias simbologias para trazer esse momento de julgamento. Mas eu quero que você imagine comigo aqui uma hipótese. Jesus chegando hoje. Vamos supor, ele chegou agora. Nós estamos diante dele. E ele vai separar os bodes das ovelhas. E se Jesus fizesse essa pergunta, irmãos, para cada um de nós, o que nós diríamos para ele? O que tens em tuas mãos? O que é que você tem de ligação de Tony? O que é que você tem nas suas mãos? Sabe, se Jesus perguntasse, viesse lá no meio da multidão: Abraão, vem cá, Abraão. O que é que você tem na sua mão? Abraão poderia responder assim: Senhor, eu tenho coragem. Eu tenho fé. O Senhor liberou uma palavra para mim. E eu saí de Ur dos Caldeus. Eu deixei minha parentela. Eu deixei tudo. E segui para uma terra que eu não conhecia. E o Senhor, através de te conhecer, de te obedecer e de seguir as suas orientações, todas as famílias da terra são abençoadas no meu nome. Que frase Abraão ouviria? Sabe, irmãos, se Deus chamasse dessa multidão, Jesus chamasse dessa multidão: Moisés, vem aqui, Moisés. O que é que você tem na sua mão? O que você tem na sua mão? Aí Moisés poderia responder: Senhor, eu tenho uma vara. E com essa vara eu obedeci a tua voz. Eu fui ao Egito e libertei o teu povo. A maior nação da terra se rendeu ao Senhor. Reconheceu que o Senhor é Deus. Com todo o seu exército, com todo o seu armamento. Mas eu com uma vara, eu operei sinais de maravilhas. Com essa vara eu conduzi o povo no deserto. Não faltou água, não faltou carne, não faltou pão, não faltou nada, Senhor. Porque foi Deus, mas foi através de Moisés, amém, irmãos? Deus não faz nada se não for em cooperação com o homem.
Que frase Moisés ouviria? Sabe, se Deus chamasse no meio dessa multidão, Davi, o que você tem nas suas mãos? Ah, Senhor, na minha mão eu tenho uma harpa. E quando eu tocava essa harpa, os demônios sumiam, corriam. Ah, Senhor, eu escrevi salmos messiânicos que falaram da tua vida, da tua primeira vinda, quando o Senhor morreu na cruz. Eu já te recebi tudo em salmos. Eu escrevi salmos é o maior livro da Bíblia. Quando se fala em adoração, eu sempre sou uma referência. O que Deus diria, irmãos? O que Jesus diria para Davi? Sabe, se Deus dissesse assim, Daniel, vem cá, Daniel, o que você tem aí na sua mão? Aí Daniel dizia assim, poderia dizer assim, ah, Senhor, quando eu era jovem, eu me dediquei ao Senhor. Eu renunciei o manjar do rei. Eu renunciei tudo para ser obediente ao Senhor. Fizeram leis, e eu fui contra essas leis, porque essas leis ofendiam o meu relacionamento contigo. E eu não abri mão. Desde a juventude, eu te servi. Passei por 3 impérios. Servia todos eles glorificando o teu santo nome. Exerci toda a influência que eu exerci foi para a tua glória. Que frase, irmãos, Davi receberia? Passando para o Novo Testamento, se Deus chama assim, agora eu vou chamar do Novo Testamento, da Nova Aliança. Pedro, vem cá. O que tens em tuas mãos? Aí o Pedrão estendia as mãos, poderia dizer assim, Senhor, eu sei que eu te neguei, eu aprontei 1001, mas, Senhor, eu me levantei no teu nome em Jerusalém. Eu preguei a tua palavra, 3.000 aceitaram na primeira mensagem, 5.000 aceitaram na segunda. Eu levei avivamento do Senhor através da sua palavra em várias cidades que foram conquistadas em Israel. O que esses homens ouviriam, irmãos? Com certeza aquela bela frase que diz assim, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino. Mas, hipoteticamente, nessa multidão, se Jesus chamasse Hitler, cadê você? Aí o Hitler viria lá todo fardado, né? O que é que você tem na sua mão? O sangue de 6 milhões de judeus. Fora tantas outras nações que eu destruí. Que frase ele ouviria, irmãos? Que frase ele ouviria? Se Jesus dissesse assim, os imperadores de Roma, quem está aí? Vem cá, Nero, vem cá. Nero chegava diante de Jesus. Jesus diz, o que você tem em suas mãos? E Nero estendia as mãos e dizia, sangue dos judeus. Toquei fogo em Roma e coloquei a culpa nos cristãos. Levantei a maior perseguição, uma das maiores perseguições da história, matando, queimando, jogando cristão para leão comer, enforcando ao fio da espada, queimando estaca. Eu não tenho nem as contas de quantos cristãos eu matei.
Que frase, irmãos, Nero ouviria. Existem duas frases. A primeira é: vinde benditos do meu Pai. A segunda é: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Eu queria que você olhasse para as suas mãos mais uma vez. Se Jesus hoje chamasse o nome de cada um de nós, e perguntasse: o que você tem em suas mãos? Quais são as obras que você tem nas suas mãos? Como ele diz aqui: escutem, eu venho em breve, a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. De acordo com as obras que praticou. Eu não sei o que você apresentaria ao Senhor dessa noite, mas o que alegra o meu coração é que ele ainda não veio, mas ele virá. E se ele ainda não veio, ainda dá tempo, irmãos, de eu usar o que eu tenho nas minhas mãos. Ainda dá tempo de nós usarmos o talento que nós temos nas mãos. Ainda dá tempo de usarmos os dons que o Senhor derramou na nossa vida. Ainda dá tempo de nós nos entregarmos a unção do Espírito Santo e realizarmos obras muito grandes nessa terra. Jesus disse que nós podemos. Você crê que você pode? Você crê que você pode? Pois eu vou lhe dizer o que Jesus falou. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Olha o nível, irmãos, que nós podemos chegar. O nível mais alto do que o próprio Jesus. O nível mais elevado. Nós podemos frutificar mais do que Jesus. Mais do que Jesus. Então, o desafio nessa noite, que Deus colocou no meu coração. E eu sei que essa não é uma palavra para dar muito glória a Deus, mas eu quero que você saia refletindo nessa noite desse lugar. E você pode nem ter obras nas suas mãos, mas você pode realizar muito mais do que tem realizado até aqui. Eu posso realizar obras muito maiores ainda do que a que eu realizei até hoje. Eu tenho esse potencial. Porque Deus colocou dentro de mim o Espírito. Deus colocou dentro de você o Espírito. Existe um potencial dentro de você. Existem qualidades dentro de você. Sabe, quando Gideão estava lá em Israel subjugado 7 anos pelos midianitas, na escravidão, na miséria, na desgraceira total. O Senhor se manifestou naquele tempo e chegou junto de Gideão e disse assim: homem, varão valoroso, vai nessa tua força. E Gideão disse assim: mas Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada. Nós estamos escravos. Eu sou da menor tribo de Israel, eu sou da menor casa da tribo. Na minha casa eu sou o menor também. Mas Jesus, Deus, olhou para Gideão e viu valores que ele nem mesmo via. Meu irmão, Deus está olhando para cada um de nós aqui, está vendo valores. Valores, potenciais que podem ser desenvolvidos, potenciais que podem ser colocados em prática alguma coisa para o reino de Deus. E Deus quer usar a sua vida. Desde o princípio, Deus quer usar o homem.
Desde o princípio, Deus quer ter comunhão com o homem. Eu já falei sobre isso. Desde o princípio. Deus quer usar a tua vida para impactar, irmãos, a sua família, a sua casa, a sua parentela, o seu trabalho, a sua escola. Deus quer realizar obras através de você. Sabe, o que eu falei ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Vai acontecer. Que cada um de nós possamos chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, quando Ele perguntar o que tens em tuas mãos, nós possamos dizer: Senhor, nós temos obras. Sabe, não morreu um familiar meu sem saber de Jesus. Não morreu um vizinho meu sem saber que Jesus era o Senhor. Pode até morrer sem Jesus, mas você tem que ter anunciado aí. Amém, amados? Existe um potencial. Deus olha para cada um de nós. Sabe, irmãos? Olha, a Bíblia diz, Atos capítulo 16, acho, 16 a 19, que Paulo encontrou 12 cristãos. E Paulo disse: vocês já foram batizados no Espírito Santo? E eles disseram: não, nós nem sabemos o que é isso. E que batismo vocês receberam? Paulo perguntou. Eles disseram: recebemos o batismo de João. Aí Paulo disse: não, o batismo de João, o batismo nas águas é só para arrependimento. Tem um batismo no Espírito Santo, vou orar por vocês. E ora por eles, eles são revestidos de poder e falar em outras línguas, eles foram cheios do poder de Deus. 12. Aí Paulo treina esses homens durante 2 anos. Durante 2 anos ele treina esses homens. Irmãos, e depois ele sai para evangelizar a Ásia. A Bíblia diz que toda a Ásia, diga toda não é um pedaço, é toda a Ásia foi evangelizada. Todos aceitaram Jesus? Não. A questão não é essa. Quem convence é o Espírito também, mas todos souberam do plano de salvação. Todos souberam que tinha um Salvador. Todos souberam acerca de Jesus. Todos souberam que Jesus veio, e o que Jesus fez, e que um dia ele voltaria. É essa a nossa função. Simplesmente de anunciar. Simplesmente de influenciar. Simplesmente de expor a Jesus Cristo. Que todos nós, irmãos, possamos ter obras diante de Deus. Obras diante de Deus. Amém? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você, eu queria que você se aproximasse do altar. Nós vamos pedir graça ao Senhor para usarmos os talentos que Deus já nos deu. Para usarmos os dons que Deus já nos deu. Aí você pode perguntar: mas como é que Deus, como é, pastor, que Deus vai me usar? Irmãos, eu não sei, você tem que se entregar, você tem que fazer. Eu já vi pessoas que receberam por imposição dons de cura. Aí passou um tempo, eu perguntei: tu tem orado por enfermo? Ele disse: não. Mas Deus não te deu dom de cura? Deus dá o dom, mas quem opera esse dom somos nós. Amém? Deus te deu o dom de cura. Começa a orar para tudo quanto é enfermo, meu irmão. Caça a gente doente, põe a mão e ora e deixa Deus agir. Amém? Todos serão curados? Não sei, geralmente nem todos são curados, mas alguns serão. Mas você tem que pôr as mãos. Você tem que fazer. Então, eu creio que Deus vai te dar muitas oportunidades na sua vida de você desenvolver os dons e os talentos que existem já dentro de você. E quando essas oportunidades surgirem, não perca. Existe. Sabe, eu tive a oportunidade a primeira vez para pregar. E eu preguei.
E quando eu terminei de pregar, eu pensei assim, meu Deus, e agora quando me chamar de novo, o que é que eu vou pregar? Mas até hoje, nunca faltou palavra. Mas todos os dias eu estudo a Bíblia. Todos os dias. Eu estudo as Sagradas Escrituras. O dom Deus dá, mas quem desenvolve somos nós. Eu sei que o dia vai chegar que nós vamos estar diante do Senhor e que Ele vai fazer essa pergunta. O que tens em tuas mãos? Em nome de Jesus, eu profetizo que todos nós que estamos aqui, nós vamos apresentar vidas salvas, vidas restauradas, famílias influenciadas. Porque é isso que Deus quer fazer através de mim e através de você. Antes de orar, não sei se há. Será que tem alguém aqui que queira receber Jesus como Salvador da sua vida? Se tiver, eu queria que você levantasse sua mão direita. Se tem alguém aqui também que queira se reconciliar com o Senhor, Deus falou com você, você quer fazer uma aliança com Deus, né? Reatar sua aliança com o Senhor, levante sua mão direita, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresento a tua igreja, Pai. Nós somos a tua igreja. E nós sabemos, Senhor, de que a tua palavra ela é poderosa. E que a tua palavra é verdadeira. E que o Senhor, quando o Senhor disse, escutem, ouçam, que eu venho em breve, como nenhuma das suas palavras caíram, Senhor, isso aqui vai acontecer também. E o Senhor disse que a minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um de acordo com as obras que praticou. Senhor,